Graça e paz, igreja, e portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados, hoje eu estive pensando em fazer um pequeno estudo sobre o plano da salvação com a igreja. E há algum tempo a gente não vem estudando sobre as doutrinas da igreja, e hoje eu gostaria de pensar com vocês, com a amada igreja, sobre a doutrina da salvação. Portanto, eu escolhi aqui um texto da Bíblia, Romanos 3, de 9 a 12, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Vamos ficar bem atentos. Diz assim a palavra de Deus: todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? É uma pergunta. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Falar sobre a salvação é necessário pensar antes sobre a perdição. Então eu gostaria de convidar a igreja a pensar comigo sobre aquela situação do homem que está perdido, conforme a Bíblia nos mostra, a palavra do Senhor. Então, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, fala sobre que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há ninguém que não seja pecador. Todos estão na mesma condição de pecador. O pecado é uma herança que o homem já nasce no pecado. E o pecado passa para todas as pessoas como se fosse uma contaminação. Porque todos são contaminados pelo germe do pecado, pela natureza do pecado. Assim diz a palavra do Senhor. E a Bíblia é muito clara, amados irmãos, nisto, em dizer isto. Tudo mudou quando o homem pecou. Assim nos diz a palavra de Deus. Assim fomos todos condenados diante desse Deus que criou todas as coisas e fez o próprio homem. Então, o pecado nos separa e a gente sabe que morte é separação. Então, o homem pode estar vivo e morto ao mesmo tempo que ele está separado de Deus. Então, o pecado nos separa de Deus e o homem passará a ter essa condenação, que é a morte, e pela morte, ele que traz essa causa do pecado, né? O pecado gera morte e a consequência é a morte, e o homem realmente está nessa condição de morto espiritualmente. O homem perde a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas o plano da salvação, Deus tem um plano para salvar este homem. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o plano de Deus? Salvar o homem perdido. Então, após o homem tomar consciência do seu pecado, que ele é pecador, então que essa sentença, né, da morte que ele traz, não é preciso temer a morte, pois há uma esperança na nossa vida, na vida do homem. E a nossa esperança é no Salvador, que pode nos livrar da morte. O Evangelho é mostrar a justiça de Deus. Nós precisamos estar mostrando a justiça de Deus aos homens.
e para que ele possa procurar a salvação. O doente, a pessoa quando toma consciência de que está enfermo, ele procura o médico. O homem, quando tem consciência de que ele é um pecador, ele procura o Salvador. E é assim que todos os homens precisam fazer. Então o homem está perdido, se ele tiver consciência da perdição dele, do pecado dele, Jesus nasceu na cruz, Jesus nasceu, morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então, morte significa, como eu já disse, separação de Deus, do homem com Deus. Cristo nos dá essa condição agora. Cristo nos traz uma condição de nos ligar a Deus. Então, Cristo nos dá o poder para nos tornar filho de Deus, como diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12. E ele veio para habitar no coração da humanidade, dos homens. E para que fôssemos, né, livres da condenação, da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, o pecado traz a morte. Mas Jesus é a vida, traz a vida. Então, a promessa que o Evangelho nos traz, que Jesus nos dá, é que se confessarmos os nossos pecados, ele já está pronto para nos perdoar de toda injustiça. E que Deus assim nos abençoe, que nos dê um excelente dia, uma excelente noite. Amém. Que Deus continue abençoando a igreja, que possamos estar firmados na doutrina da salvação de Jesus.